Você já teve a sensação estranha de conhecer profundamente alguém que acabou de entrar na sua vida? Como se aquela pessoa despertasse algo esquecido dentro de você? Não um simples desejo, mas uma lembrança antiga, quase mítica. Carl Jung chamaria isso de encontro entre duas almas que, sem perceber, reconhecem uma a outra em um nível arquetípico. Não se trata apenas de afinidades superficiais ou da química efêmera que tantos confundem com amor. Estamos falando de algo muito mais profundo, mais sombrio e, ao mesmo tempo, mais libertador. O verdadeiro espelho da sua psique. Para Jung, o amor verdadeiro não é romântico da maneira como a cultura popular nos ensinou a acreditar. Ele não se resume a promessas ou idealizações. Amor verdadeiro, segundo a psicologia analítica, é o choque de duas individualidades inteiras, que ao se encontrarem, são desafiadas a crescer, a se confrontar com suas sombras e a romper com projeções inconscientes. E é por isso que tantas pessoas falham em reconhecê-lo, porque ele exige maturidade, autoconhecimento e coragem para olhar o outro como ele é, não como gostaríamos que fosse. Talvez você esteja ao lado de alguém neste momento e se pergunte: será que é essa pessoa? A resposta, segundo Jung, não está em sinais externos. Está dentro de você. Está no que você projeta, no que você evita enxergar e, principalmente, na sua disposição em se transformar. Porque o verdadeiro amor não acontece para nos completar, mas para nos revelar. Ele não apazigua nossas feridas de infância. Ele as expõe para que possam finalmente cicatrizar à luz da consciência. Jung dizia que aquilo que mais precisamos encontrar, geralmente, é onde menos queremos olhar. Isso vale para os nossos relacionamentos também. Quando você sente que alguém te completa, talvez esteja apenas diante de uma projeção do seu ânimos ou da sua ânima. Os arquétipos do masculino e do feminino internos que buscamos inconscientemente no outro. E é por isso que muitas relações que começam intensas terminam em frustração. Porque aquilo que era mágico era, na verdade, um reflexo mal compreendido de si mesmo. Mas quando o amor sobrevive à queda das projeções, quando permanece mesmo depois que os espelhos se quebram e as ilusões se dissipam, é aí que ele se aproxima do que Jung chamava de experiência da totalidade. E é sobre isso que vamos falar neste vídeo. Como identificar se esse sentimento que você está vivendo é apenas uma repetição inconsciente, ou o verdadeiro encontro com uma alma que pode caminhar com a sua, não para te completar, mas para evoluir junto com você. Para Carl Jung, todo relacionamento amoroso começa com uma projeção. Isso significa que, ao nos apaixonarmos, muitas vezes não estamos enxergando o outro como ele realmente é, mas sim como desejamos que ele seja. O que chamamos de química instantânea ou conexão inexplicável pode ser, na verdade, o nosso inconsciente projetando conteúdos internos no outro, especialmente os aspectos que reprimimos ou não reconhecemos em nós mesmos. Por isso, o amor nos fascina tanto. Ele é, em essência, um reencontro com partes esquecidas da nossa própria psique. Esse processo de projeção geralmente se apoia nos arquétipos da ânima e do animus, representações simbólicas do feminino e do masculino dentro de cada indivíduo. Quando um homem se apaixona, pode estar projetando sua ânima em uma mulher, vendo nela a sensibilidade, a intuição ou o afeto que ele mesmo ainda não integrou. O mesmo acontece com a mulher e seu animus. Essa ilusão é poderosa, mas também perigosa, porque nos faz acreditar que encontramos a pessoa perfeita, quando na verdade estamos olhando para dentro de um espelho psíquico. O problema começa quando o tempo passa e a projeção começa a se dissolver. Aquela pessoa que parecia mágica agora mostra falhas, limites, comportamentos que antes não víamos. Jung afirmava que esse é o momento mais importante do relacionamento, quando o véu cai e podemos finalmente enxergar o outro como ele realmente é, um ser humano com luzes e sombras, assim como nós. É nesse ponto que o amor verdadeiro pode começar, porque deixa de ser fantasia e passa a ser escolha consciente. Muitas relações não sobrevivem a esse choque. Quando a ilusão se desfaz, sentimos frustração, decepção ou até repulsa. Mas, segundo Jung, esse colapso não é um fracasso.
é uma oportunidade. O fim da projeção abre espaço para um relacionamento mais autêntico, mais profundo, onde duas individualidades se encontram de maneira real e não mais simbólica. Amar alguém de verdade é aceitar sua totalidade, não apenas a parte que nos agrada ou que idealizamos. Portanto, se você quer saber se essa pessoa é para você, comece observando o quanto você consegue enxergá-la sem as lentes da idealização. Pergunte-se: estou amando essa pessoa ou a imagem que construí dela? Esse é o primeiro passo rumo ao amor verdadeiro, aquele que não se baseia na falta, mas na presença consciente. A individuação é um dos conceitos centrais da psicologia junguiana. É o processo de se tornar quem você realmente é, integrando todas as partes da sua psique, inclusive aquelas que foram reprimidas, rejeitadas ou esquecidas. E esse processo tem tudo a ver com o amor verdadeiro, porque, segundo Jung, só podemos amar de maneira madura e profunda quando estamos em contato com a totalidade do nosso ser. Sem isso, nossos relacionamentos serão apenas tentativas inconscientes de nos completarmos através do outro. O problema é que a maioria das pessoas busca no amor uma salvação e não um encontro. Esperam que o outro resolva suas inseguranças, preencha seus vazios e cure suas feridas. Jung via isso como uma armadilha perigosa. Amar verdadeiramente alguém exige autonomia emocional, clareza sobre si mesmo e, acima de tudo, responsabilidade pelas próprias feridas. O outro pode caminhar ao nosso lado, mas jamais poderá trilhar o caminho por nós. Quando duas pessoas em processo de individuação se encontram, o amor que surge entre elas é diferente. Ele é menos dependente e mais livre, menos ansioso e mais consciente. Não há a exigência de que o outro nos salve. Há o desejo mútuo de crescer juntos, de se ajudar na jornada, mas sem perder a própria identidade. Esse tipo de amor é raro, mas profundamente transformador. Ele não tira a paz, ele revela a verdade. Jung dizia que todo encontro significativo nos transforma. E o verdadeiro amor é, antes de tudo, uma força transformadora. Ele nos obriga a confrontar nossas sombras, a encarar medos profundos, a sair da zona de conforto. Não porque o outro nos cobra, mas porque a relação nos convida a sermos mais do que somos. Esse é o tipo de amor que vale a pena. Não aquele que se contenta com o comodismo, mas aquele que desafia, expande e liberta. Se você sente que essa pessoa desperta em você o desejo de crescer, de ser melhor, de se conhecer mais profundamente, talvez esteja diante de um amor verdadeiro. Mas se ao contrário você se sente apagado, inseguro ou dependente, talvez esteja preso a uma ilusão. O amor maduro ilumina. O amor inconsciente obscurece. E saber a diferença é essencial para saber se essa pessoa é, de fato, para você. No fim das contas, amar verdadeiramente alguém é um dos maiores desafios e também uma das maiores dádivas que podemos experimentar. Jung nos mostra que o amor real não é isento de conflitos, mas é aquele que sobrevive ao colapso das ilusões. É o amor que começa depois do encantamento, quando decidimos permanecer mesmo conhecendo as imperfeições do outro e, mais ainda, as nossas. É nesse lugar de honestidade e aceitação mútua que nasce o vínculo mais profundo. Aquele que une não apenas dois corpos, mas duas almas em jornada. Tudo o que você vive em um relacionamento é, antes de tudo, um reflexo do seu próprio mundo interno. As projeções, as feridas, os medos, os encantamentos, todos eles falam mais sobre você do que sobre o outro. E é por isso que, segundo Jung, o verdadeiro amor exige que olhemos para dentro, com coragem, porque enquanto não conhecermos nossas sombras, vamos seguir buscando amores que apenas repitam o passado ao invés de nos libertar dele. Se essa pessoa que está ao seu lado te convida, mesmo sem palavras, a crescer, a se enxergar com mais profundidade, a mergulhar em partes suas que estavam adormecidas, talvez você esteja, sim, diante de um amor verdadeiro. Não aquele que completa, mas aquele que desperta. Não o que promete finais felizes, mas o que constrói significados reais. Esse tipo de amor é raro, mas possível. E quando acontece, você sente. Não porque é perfeito, mas porque é profundamente verdadeiro.
Amar sob a ótica de Jung é um ato revolucionário. É escolher não fugir de si mesmo através do outro, mas se encontrar. É entender que o amor não está fora. Está no modo como você se relaciona com o mundo, com sua história, com suas verdades mais íntimas. Por isso, a pergunta que realmente importa não é: será que essa pessoa é para mim? Mas será que eu estou pronto para amar com consciência, presença e verdade? Se essa reflexão tocou algo dentro de você, então compartilhe isso. Curta o vídeo, se inscreva no canal Denominador em Comum e comente aqui embaixo. O que você descobriu sobre si mesmo ao amar alguém? Sua experiência pode iluminar o caminho de outras pessoas também. E lembre-se, o amor mais transformador não é aquele que te salva, é aquele que te revela.